Os Diamantes Fatídicos, capítulo 4. As paixões, as selvajadas e as oportunidades felizes. Os dias transcorriam, ensejando ao enfermo a recuperação que ora se dava em largo período de convalescença na intimidade do lar formoso. Embora feliz com a perspectiva de ser pai, Manolo não podia esconder o rancor que o dominava em relação à agressão de que fora vítima, planejando uma forma de desforçar-se do bandido que o atacara covardemente, acompanhado por outro facínora. Recordando-se vagamente do empregado demitido, logo lhe foi possível entrar em contato com outros operários de sua empresa, convidando um deles, que lhe era afeiçoado, a visitá-lo, em cuja oportunidade propôs-lhe uma generosa compensação caso descobrisse o paradeiro do seu inimigo e a confirmação do crime que suspeitava. Como normalmente os infelizes são incapazes de manter-se em serenidade, o agressor andara exibindo a audácia e delatando-se, o que não demorou em chegar ao conhecimento do informante do antigo patrão. Evitando denunciá-lo às autoridades competentes, o jovem maiorquino desenhou um projeto de vingança bem elaborado, que colocaria em prática assim as circunstâncias o permitissem. Expliquemos que os Rodrigues, senhor Jimenez e dona Santiago, procediam da ilha de Maiorca, nas Baleares, situadas no leste da Espanha. Sendo uma das maiores do arquipélago, a sua capital, Palma de Maiorca, é visitada pelo turismo internacional, em razão do seu clima agradável e da sua posição geográfica. Ali haviam nascido os Rodrigues, que procediam de um clã modesto. Também nasceram os filhos que foram trazidos para a África do Sul quando crianças, radicando-se no país como outros tantos, na esperança de empreendimentos promissores, o que afinal conseguiram. Nem sempre se utilizando de meios nobres, o senhor Jimenez anelava pelo retorno à sua cidade, logo pudesse libertar-se da indústria que pretendia passar adiante, já que houvera auferido os melhores resultados da empresa, mesmo receando a crescente onda de descontamento dos negros, que anelavam com toda a justiça pelo direito de posse da sua terra, da sua nação. Viajando periodicamente com a esposa à Espanha e, por extensão, ao berço natal, encontrava-se, após os lamentáveis acontecimentos com Manolo, em larga jornada de espairecimento e preparação para a transferência definitiva. Embora enfermo, os negócios ficaram por conta do jovem, que mesmo do leito conseguia administrar bem a fundição metalúrgica. Agora, quando os meses se sucediam e as contas chegavam, aumentadas por juros exorbitantes, o moço espanhol começou a somar ao mau humor que o dominava o aborrecimento pelos compromissos que não poderiam ser transferidos. Entre os importunos cobradores destacava-se o agiota português, conforme era conhecido, qual se não possuísse nome próprio. Temido pelas arbitrariedades que sabia cometer e pela desonestidade em que se locupletava, especialmente no que dizia respeito à maneira de enviar divisas e proceder à lavagem de dinheiro mediante depósito no exterior, conhecia o caráter de muitos que lesavam o país e não escondia de ninguém a propensão que tinha para a delação, caso seus empréstimos e serviços não fossem compensadoramente remunerados, atendidos conforme estabelecido no momento das negociações. Sob outro aspecto, os Albuquerque, capitaneados pelo Dr. Henrique, procediam, a senhora e os filhos, da cidade de Luanda,
a antiga bela capital de Angola, enquanto ele era nascido no norte de Portugal continental, onde tivera oportunidade de estudar, completando seus cursos na veneranda Universidade de Coimbra. Fluente em diversos idiomas, era cultor da filosofia e da religião que o fascinava. Embora a situação confrangedora em que chegara ao novo país, igualmente anelava em retornar à pátria, confiando nas imensas possibilidades de que se via possuidor, podendo também ser útil no processo de transformações políticas e sociais por que passava o país. Nada obstante, compreendia que isso somente seria possível no futuro, quando se encontrasse em segura situação econômica financeira. É lógico que também receava a situação sul-africana, procurando transferir todos e quaisquer recursos adquiridos para a velha terra lusa, onde pensava encerrar os dias da existência física com a família. O matrimônio de Eneida surpreendeu-o agradavelmente, porque podia perceber que a filha adotiva não teria necessidade de trabalhar, podendo viver algo regaladamente em companhia do seu eleito. É claro que, não podendo penetrar nos arcanos do destino, jamais imaginaria as tragédias e dores que viriam mais tarde, alterando a sua e a programação da família em relação à felicidade. É digno de narrar-se que, aparentemente, uma certa calmaria reinava nas respectivas famílias. Manolo, a pouco e pouco, retomou as rédeas da administração da empresa familiar, podendo já movimentar-se em direção à indústria que agora se encontrava em suas mãos. Sem dúvida, não era mais o mesmo. Provavelmente, os golpes sofridos na cabeça abalaram-lhe a conduta mental e emocional, já alterada desde antes. A ideia fixa de vingança fez que ele conseguisse organizar um grupo de empregados que capturou o infeliz agressor, trazendo-o oportunamente à noite à sede da indústria, onde foi duramente castigado pelos companheiros a soldo do chefe e por ele mesmo, que não trepidou em desforçar-se com impiedade, ameaçando-o de morte caso voltasse a encontrá-lo em qualquer circunstância. Ademais, prometia-lhe uma corrigenda ainda mais vigorosa caso o entregasse à polícia como recomendações especiais. O desditoso padeceu a rude refrega e foi atirado fora dos limites da cidade. Totalmente quebrado e sem assistência, veio a desencarnar em lamentável estado de rancor e ódio. Quase ninguém lhe notou ausência no mundo, descoberto quase casualmente por transeuntes, quando o corpo se encontrava em decomposição cadavérica. O crime não despertou muito interesse nas autoridades policiais, que já se acostumavam aos processos nefandos de justiça pelas próprias mãos, agora correntes no país. Embora ficassem impunes o criminoso e seus asseclas, igualmente infames, a partir de então pesaria na consciência irresponsável do jovem maiorquino o hediondo crime que preferira cometer. Assim mesmo, o transtorno de comportamento não lhe desapareceu, induzindo-o ao reinício do alcoolismo, que nem a esposa nem a família conseguiam impedir. No aniversário de casamento, ainda fascinado pelas vaidades que o caracterizavam, exigiu que Eneida colocasse o colar e os brincos de diamantes, demonstrando o fascínio que a joia exercia sobre ele. A esposa, quase à hora do parto, apresentava-se radiosa, com esse esplendor que a maternidade confere à mulher, adornando-a de beleza especial. A celebração, apesar de cansativa para a gestante avançada, foi uma compensação para o reencontro com a alegria que escasseava no lar e uma convivência agradável com os familiares lentamente distanciados pelo esposo, que apresentava
a deficiência moral expressa em forma de ciúme doentio. É certo que não se escusava de oferecer todo o conforto material à consorte. No entanto, havia se tornado agressivo, de trato difícil, exceto quando estimulado pelos licores. Fazia-se entusiasta demasiadamente, tornando-se quase irreverente e inoportuno. Júlio, o cunhado paciente, conseguia acesso à sua amizade, lutando não poucas vezes contra suas reações injustificáveis. Também jovem, tornava-se uma companhia agradável, podendo compartilhar de alguma convivência com o casal, sem despertar nele os ressentimentos que se lhe faziam habituais. Dessa maneira, vez que outra, acompanhava-o aos jogos de golfe, de cartas e à piscina, onde se compraziam e de cujos prazeres a senhora, em razão da gestação, era impedida de desfrutar. Uma que outra vez fazia-se presente, permanecendo protegida à distância, dando-se conta lentamente do afastamento emocional do companheiro desorientado. Inquieto, porém, acreditava-se um verdadeiro Latin lover, permitindo-se leviandades incompatíveis com o seu compromisso matrimonial. Numa dessas jornadas de divertimento, estimulado pelo álcool, referiu-se ao desforço a que se entregara quando houvera disciplinado o bandido que o excruciara na escuridão. É certo que ignorava as consequências do seu ato, igualmente covarde, o que não justificava havê-lo praticado. A vítima, Nebondo, logo que passou o período de tormentos espirituais, alucinado pelo ódio, sentiu-se atraído psiquicamente para aquele que fora responsável pela sua morte, passando a fazer parte do grupo infeliz de desencarnados que o assessoravam, aguardando oportunidade para os lamentáveis processos de vingança espiritual. Nebondo descendia dos Zulus e encontrava-se na região como milhares de outros em busca de melhor qualidade de vida, residindo na periferia da cidade em zona miserável, sem higiene, sem água encanada nem esgoto. A sua não era uma casa, mas uma verdadeira cubata infecta, onde viviam na mais triste promiscuidade a mulher e os 3 filhos pequenos. O seu desaparecimento, a princípio, foi tido como fuga das responsabilidades familiares, como sempre ocorria, somente esclarecido mais tarde, quando o cadáver, com muita dificuldade, pôde ser identificado pela pobre viúva, que somava à miséria e ao abandono que experimentava agora a falta do companheiro. Não se tratava, é certo, de alguém portador de caráter ou possuidor de princípios morais. Antes, em decorrência da própria existência, tornara-se alcoólico, gastando os poucos rendimentos do essencial para atender aos familiares e no vício. Essa, sem dúvida, é uma das mais graves consequências da miséria moral, a total ausência de interesse por uma existência melhor, por mudanças para outros patamares de comportamento, nos quais se podem experimentar menos agruras. A pobreza, a ausência de quaisquer estímulos e de expectativas para uma situação menos infeliz, mantém o ser humano em estágio primário, desinteressando-se de outras conquistas, além daquelas que lhe atendem o imediatismo do dia a dia. Nutrir-se, repousar, fazer sexo, embriagar-se, na busca de algum prazer que diminua a aspereza em que se debate. Ainda não distantes os dias em que a justiça social terrena compreenderá que a felicidade é resultado da união dos sentimentos humanos em favor de todos reciprocamente, e que enquanto houver na sociedade o desvalor pelo próximo e a indiferença pelas suas necessidades, campearão a desordem, a alucinação e o sofrimento.
O avanço do conhecimento nas suas diversas áreas demonstra que a evolução é processo coletivo no qual se encontram imersos todos os seres que se devem ajudar em favor da causa comum. Felizmente, já se experimentam esses anseios através de movimentos múltiplos que convocam os governos e os cidadãos a uma mudança de óptica em torno da vida e das suas finalidades existenciais. À medida que, eufórico, Manolo narrava a sova que aplicara no infeliz Nebondo, Júlio não se pôde furtar a revolta contra o cunhado venal e soberbo. Descobrindo-lhe essa faceta de comportamento que o dinheiro facilitara o desdobramento, começou a recear pela segurança da irmã, entendendo que ela se houvera consorciado com um psicopata agressivo e dissimulador. Gabola, por excelência, sem o controle da razão, o semi-ébrio expôs-se a céu aberto para o cunhado, quase estarrecido, sem dar-se conta, é claro, da confissão que fazia. Ainda no paroxismo da ebriedade, deixou escapar que estava providenciando um golpe oportuno contra aquela sociedade hedionda que detestava, e por isso mesmo, ao adquirir o colar e os brincos de diamantes para a esposa, fizera-o por amor, mas também como medida de precaução para o futuro. Não ocultava o fascínio que aquelas pedras exerciam sobre a sua cobiça, mas lamentava a alta soma que ainda deveria desembolsar para tornar-se o seu proprietário real. Porque continuasse em suas narrações liberadoras da consciência de culpa, prosseguiu nas libações até que o sono o prostrou, exigindo que Júlio o levasse de volta ao lar totalmente entorpecido. O moço angolano, não sopitando o assombro que dele tomara, nessa mesma noite narrou a ocorrência à genitora e ao padrasto, desvelando parte da paisagem sombria e degradante do cunhado, pensando em como defender a irmã no futuro. O futuro, no entanto, é imprevisível e muitas vezes chega antes que o presente conclua o seu programa. O nascimento da pequenina Esperança foi uma bênção no lar Rodrigues, pois que, novamente, conseguiu reunir a família que se encontravam algo distanciadas. Após as celebrações no hospital, onde ocorrera o parto natural, chegando a casa, mãe e filha foram recepcionadas pelos avós e tios da pequerrucha, sinceramente felizes. Esperança era um espírito dócil, portador de valores morais expressivos. No entanto, possuidora de uma alta carga de necessidades morais a resgatar. A sua chegada à Terra fora carinhosamente preparada de forma que pudesse recuperar-se de delitos graves cometidos anteriormente, ao mesmo tempo abrindo espaço para que os corações que a cercavam no lar pudessem traçar diretrizes de segurança para o futuro. Nem sempre, porém, as criaturas humanas submetem-se aos desígnios divinos, penetrando nos arcanos das ocorrências a fim de retirar-lhes o melhor benefício, que sempre deflui das experiências e acontecimentos iluminativos. Crê-se indevidamente que a vida física deve transcorrer sempre em clima de euforia e de júbilo, distante dos fenômenos doença, insucesso, angústia, morte. Ainda não se deu conta o ser humano da transitoriedade do carro físico e por isso mesmo mantém-se distante das reflexões profundas em torno do processo espiritual de evolução. Anela-se pelo prazer como se não houvesse outros valores a serem vivenciados e pelas facilidades como se tudo devesse transcorrer em clima primaveril, não obstante os desastres de toda ordem que decorrem das paixões, dos sentimentos servis,
do egoísmo e de todos os seus sequazes. Conduzisse-se com equilíbrio, obedecendo às leis naturais do universo, não tropeçaria nos desastres morais que desenvolve enquanto cuida dos interesses pessoais, sem consideração pelos que dizem respeito aos demais. Somente a conscientização da responsabilidade pessoal e coletiva em relação à vida concederá a medida de equanimidade para um comportamento menos afligente e uma caminhada mais exequível com a felicidade. Esperancita conseguiu despertar no pai sentimentos que ele próprio ignorava. Em razão da sua cultura machista, houvera anelado por um filho varão, e ao primeiro momento ficou decepcionado com o nascimento da menina. Não obstante, após vê-la e senti-la no regaço, conseguiu superar completamente a frustração, não ocultando a emoção de felicidade que o assaltou. Aquela presença infantil tornou-se uma aragem de paz na ardência dos conflitos que assolavam o ser destrambelhado conforme se encontrava Manolo. É compreensível que a doçura da recém-nascida, a sua total dependência, a fragilidade constituísse instrumento de segurança para o pai aturdido, que dessa forma sentia-se indispensável, poderoso, portador de valores que iriam proteger a pequenina em relação ao mundo hostil e aos seres humanos perversos. Na embriaguez dos sentidos, acreditando ser a felicidade uma intermina sucessão de alegrias e de gozos, o jovem esposo voltou a cercar a consorte com o carinho que lhe vinha negado ultimamente. Mais ou menos um mês após o nascimento da filhinha, teve a ideia de realizar uma festa de batismo, fiel às tradições da sua fé religiosa, o que ocorreu em clima de muita emoção e festividade, convidando os familiares de ambos os lados e pouquíssimos amigos para um jantar comemorativo na sua residência, parecendo desejoso de restabelecer os laços de amizade e de compreensão, indispensáveis para a manutenção de um grupo social harmônico. No dia e hora aprazados, enquanto os convidados bebericavam refrescos, uísque e serviam-se de canapés, Manolo solicitou à esposa que a todos deleitasse com um número ao piano, que era mais ou menos exímia. Desde o casamento, somente uma que outra vez ela buscara o instrumento musical a fim de não perder a habilidade. Os convidados anuíram efusivamente, e sem fazer-se demasiado rogada, após todos haverem sentado na ampla sala, cujas portas largas abriam-se na direção de bem desenhado jardim, ela preparou-se para a apresentação. Era o mês de fevereiro, e sopravam alguns ventos frios que, não obstante, tornavam-se agradáveis ao grupo especial. Tratava-se de uma noite formosa, em que o céu se encontrava salpicado de estrelas e uma lua esfuziante envolvia a terra em prata. O sonolento rio Vaal deslizava suavemente, coleante, enquanto de longe a brisa trazia sons próprios dos infelizes residentes nas cubatas dos bairros periféricos e desditosos. Assinalada por uma inspiração poética, Eneida começou a tocar a Sonata do Luar, de Beethoven, inundando a sala e os arredores com a música poética e reveladora. Manolo, sensibilizado, tomou de um castiçal de prata com 3 braços e velas esguias, acendeu-as e colocou-o sobre o piano, apagando a luz elétrica. O ambiente carregou-se de vibrações inabituais, comovendo os assistentes. Parecendo tomada por estranha força espiritual, a jovem pianista conseguiu repetir a cena comovedora quando o notável compositor escreveu a partitura
e tocou a música a fim de que uma cega, que lhe perguntara como era uma noite de luar, pudesse ter ideia da majestade de Selene reinando no zimbório estrelado. As criaturas humanas necessitam, com frequência, de momentos de beleza e de reflexão, a fim de sintonizarem com o amor que esplende em toda parte. Na azáfama das buscas desnecessárias e no esfolegar das paixões inferiores, perdem o contato com a própria realidade, deslocando-se em fugas espetaculares para conseguir coisas e esquecer responsabilidades e deveres, anestesiando os sentimentos, maquiando as ocorrências e experienciando torpes alegrias desgastantes. Qualquer fator que induz a meditação, a viagem interior, a uma parada na corrida desenfreada dos sentidos sensoriais, propicia o enternecimento, o encontro com a harmonia interna e a satisfação íntima, o bem-estar, que contribuem em favor da recomposição emocional e espiritual. É lamentável, no entanto, constatar-se que escasseiam esses momentos nas famílias, que raramente se encontram, e quando isso acontece, quase sempre é para discussões agressivas, justificações tormentosas, acusações indébitas. Quando o lar converte-se realmente em reduto de amor, e aqueles que nele se encontram sentirem necessidade de ajudar-se mutuamente, haverá uma radical mudança de comportamento nos grupos sociais não consanguíneos, nas oficinas de trabalho e em todos os lugares, porque, harmonizado em si mesmo, o indivíduo estará sempre de bem com a vida, irradiando esta conquista valiosa. Quando Eneida terminou, houve um grande silêncio. Nenhum aplauso que seria desnecessário e quebraria a majestade do momento. Ainda envolta pelo mesmo Elan, deslizou os dedos pelo teclado e começou a tocar Ave Maria de Schubert, que envolveu os sensibilizados amigos e familiares em ondas de mágica ternura. Nesse enlevo espiritual, quase sagrado, repentinamente se ouviu a voz de Margarita, a irmã de Manolo, que estudava canto, cuja voz de soprano estava sendo educada, procurando completar a peça incomparável, exaltando a mãe do Nazareno na tradicional composição em latim. Sem que se dessem conta, os presentes umedeceram os olhos e experimentaram o júbilo da verdadeira comunhão com a imortalidade, porque espíritos generosos acercaram-se e envolveram todos nas suas dúlcidas vibrações de paz e de esperança. Quando terminou e foram acesas as luzes, um aplauso espontâneo e comovido coroou o espetáculo improvisado. Nesse momento, o mordomo convidou-os todos para o jantar que estava servido em sala contígua, atendendo aos rigores e exigências dos novos richês. 4 mesas, com assentos para 4 pessoas cada uma. Situavam-se em volta da mesa central, que encontrava adornada por uma toalha de linho branco da Ilha da Madeira, toda bordada, sobre o qual 2 castiçais de prata com velas acesas compunham o ambiente, e enriquecida com um centro de flores frescas, no qual se haviam colocado algumas próteas formosas, típicas e regionais do país. Os talheres de prata, trabalhado a louça e os critais finos de Sèvres ostentavam as iniciais do casal, caracterizando bom gosto e refinamento. O desfile do jantar, o píparo, fez-se a seguir. Logo após, os frios, acompanhados por delicado vinho tinto, foram servidos pratos quentes, com destaque para a sopa de lentilhas, o fazão e o cordon bleu, acompanhados de arroz, purê de batata inglesa e outros complementos. Os vinhos variavam de acordo com a exigência de cada enólogo real ou imaginário. Em seguida vieram mousses de chocolate, de frutas e sorvetes especiais,
flambados alguns, terminando-se o lauto banquete com taças de conhaque e café e chá da China. As pessoas se encontravam inebriadas pela excelência da refeição, e os cavalheiros não cessavam de comentar a qualidade e a delicadeza da recepção, enquanto enviavam baforadas de fumo ao ar, denotando a satisfação de que se viam objetos. As senhoras e senhoritas, por sua vez, igualmente exaltavam o bom gosto de Eneida e do seu esposo, homenageando dessa forma a filhinha que passava agora a ser considerada cristã, desde amanhã, quando fora batizada, portanto, fazendo parte de nova sociedade. Nesse clima de emoções e júbilos, os convidados começaram a despedir-se, enquanto a noite sonhadora e misteriosa dominava a natureza.